Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Bora lá para mais uma live de quarta-feira. E hoje o tema vai ser bem legal. Esse mês de agosto, eu falei que o mês todo eu ia falar sobre prosperidade, né? Porque o mês de agosto aí tem uma lenda que eu não quero nem reforçar. Não tem aquela coisa lá que o pessoal falava que mês de agosto é mês de desgosto, pode poc. Destrói, descria. Por quê? A gente vai criar uma nova realidade, né? Bora criar uma nova realidade. Além dessa realidade. Então, bem-vindas, bem-vindos. Já compartilha a live para mais pessoas, que hoje vai ser bem legal. É um tema que veio à tona essa semana. Sempre, assim, eu já tinha preparado essa live, né? Mas ela seria a terceira live. Hoje seria outro tema, mas como veio à tona essa semana esse tema de duas pessoas, duas alunas minhas, eu decidi antecipar falar sobre isso nessa live. Então já compartilha, porque a gente vai falar assim, ó, pode parecer clichê ou sei lá, já falei sobre isso, mas vamos clarear um pouco mais de fazer o que ama fazer, tá? A live de hoje você tá fazendo o que você ama fazer? Então vai ter duas linhas, duas vertentes. Uma, eu vou conversar com quem tá inquieto, né? Tá com aquela inquietação interna, já não tá mais gostando não tá mais naquele lugar que antes era legal, que antes gostava, ou tá num trabalho onde os colegas estão incomodando, o chefe tá humilhando, ou tá num trabalho, ou tá fazendo alguma coisa que não tá expandindo financeiramente, e aqui precisa ter muito cuidado, tá? Mas a gente vai falar disso, porque não é por não estar expandindo financeiramente que não é o lugar certo. Então a gente precisa ter mais clareza, às vezes, sobre o nosso caminho. Então a gente vai falar sobre isso hoje e vai fazer perguntas, né? Vou trazer aqui as perguntas para que vocês façam as perguntas para o universo trazer mais possibilidades, para que vocês tenham mais clareza realmente do caminho, né? Do propósito de fazer aquilo que você ama fazer, de realmente estar bem com aquilo que você está fazendo. Então a live de hoje é sobre isso. Já compartilha com pessoas que você conhece, que talvez não estão satisfeitas no trabalho, não estão satisfeitas com o que estão fazendo, estão reclamando, né? Daí normalmente o que a gente faz? Reclama, né? Reclama, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá funcionando, isso aqui isso aqui aquilo. E inclusive serve para relacionamento, tá? Inclusive serve para relacionamento aí, para você observar se o seu relacionamento é um relacionamento que cria ou se o seu relacionamento é um relacionamento que tá pesado, né? Muitas vezes não tá expandindo na sua vida. Então, bora lá, gente? Eu quero assim, ó. Depois vocês comentem aqui comigo. Quem tá sentindo uma inquietação naquilo que tá fazendo? Quem tá sentindo que tem algo a mais? Que tem algo a mais pronto já? Porque tá pronto já pra você. Só que você não tá acessando. Talvez você não tá tendo a coragem de fazer o que deve ser feito. Talvez você tá pensando no financeiro. Talvez tenha aquela segurança, né? Aqui tá ruim, mas pelo menos no final do mês sempre entra o meu pagamento. E assim, ó, é bem comum isso. É bem comum. Mas me contem aqui nos comentários quem tá com essa sensação de que não tô no lugar certo. Quem tá com essa sensação? E às vezes é muito sutil. Tem aquilo que a gente chama de... Não sei se alguém ainda assiste, mas né, eu acredito que algumas pessoas ainda assistem, mas a gente falava que era a síndrome do fantástico, né? Que chega no domingo à noite, a pessoa já começa a ter um mal-estar, assim, né? Segunda, vai começar tudo de novo, né? Já não queria ir. E às vezes, ou ainda, você é aquela pessoa assim, que não vê a hora de chegar fim de semana. Aí não vejo a hora, sextou, né? É a pessoa do sextou. Ou ainda, você é a pessoa que, quando você tá de férias, você tá bem. Isso são sinais, né? Já são sinais de que você não tá feliz, não tá fazendo o que você ama fazer, tá? Porque tem um incômodo interno. Esse incômodo interno, o que acontece? Quando a gente tá incomodado, vamos pensar a nível fisiológico agora, tá? A gente pensa que ficar incomodado com alguma coisa, seja lá o que for, não resulta em nada. Não, eu vou continuar aqui porque
pelo menos o dinheiro entra no final do mês, eu vou ficar nesse emprego porque esse aqui é mais seguro. E eu não tô falando pra você sair correndo pedir demissão, não, tá? Pera aí, já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Não chega lá na empresa hoje e fala, chefe, a Helena falou que eu tenho que sair porque não tá me fazendo bem, então tchau. Não, calma lá. Vamos aos poucos. Vamos fazer as perguntas pro universo, vamos trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Claro que algumas situações precisa de coragem, você vai ter que peitar a situação, sim, né? Você vai ter que romper essa barreira do medo, sim. Mas eu não quero que você faça nenhuma loucura no sentido de, sem ter nenhuma clareza, sem ter nada, um plano, alguma coisa em mente aí pra você fazer. Eu vou contar como que foi pra mim. Então, voltando lá na parte fisiológica, né? Então, a gente pensa que o fato de estar incomodado com algo só vai ter problemas mesmo do incômodo mesmo. Só que a gente precisa olhar para as nossas células, para as nossas moléculas, para os nossos hormônios do estresse se ativando em cada situação dessas. Então, se eu tô tendo muito nervoso, tá me incomodando demais, mesmo usando as ferramentas que eu tenho, que eu já aprendi, seja lá o que for, seja lá do curso de barras, seja interessante o ponto de vista que eu tenho, ponto de vista sobre tudo, seja a frase maluca que vocês aprendem lá no bar, que são coisas que vocês podem usar nessas situações, seja o Ponopono, seja lá o que for, você tá usando tudo que você sabe pra você se sentir bem lá no seu trabalho, ou lá naquele lugar, ou nisso que você tá fazendo. E mesmo assim, não tá resolvendo, é a hora, sabe? É a hora, porque você tá ativando o tempo todo essas moléculas, esses hormônios do estresse. E tem um livro que fala, eu não vou, não precisa ler o livro, mas só para vocês terem um apanhado, assim, né, que diz assim, porque as zebras não têm úlceras, né? Então, por quê? Em resumo, como que é a vida de uma zebra, né, ou qualquer animal ali? Quando elas estão em perigo, quando tem um predador, quando tem alguma coisa ali, elas têm duas opções, a luta ou fuga, que a gente chama, né? E todos nós temos esse sistema que se aciona, que é um sistema de luta ou fuga, que é o momento que você tem que decidir algo, porque senão o pior pode acontecer, né? Ali a zebra, se ela não lutar ou se ela não fugir, ela vai ser devorada. O que acontece? Na nossa vida a gente tem momentos também de luta ou fuga, que são essas horas assim que eu vejo que tem alguma coisa me incomodando, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. A zebra, o que acontece? Depois que o evento passou, depois que o perigo passou, então quando esse sistema é acionado, todo o nosso sistema autônomo ele entra em ação. A circulação, a pupila dilata, o coração acelera. Então, assim, acontece uma série de eventos no nosso corpo porque é o momento de colocar energia para luta ou fuga, sabe? A zebra, quando o perigo passou, ela em 15 minutos, 10, 15 minutos, todo o sistema autônomo dela volta ao normal, ao mesmo nível e já fica normal. O perigo passou, ela volta à vida normal, volta a comer, vida normal, né? O ser humano, ele fica remoendo. O ser humano, quando aparece algum evento de luta ou fuga, que ativa todo o sistema autônomo dele, e mesmo quando o evento já passou, às vezes aquilo já passou, ele depois, no outro dia, ele lembra, e a sensação vem novamente. E o que a gente precisa entender? O nosso cérebro não desassocia a real da ficção do imaginário. Então, só o fato de eu imaginar já ativa todos os sistemas, todos os hormônios do estresse no meu corpo. E aí é onde vai desencadeando a insônia, a ansiedade, né? Porque os picos de estresse são muito grandes porque a gente não solta isso. Então, aí é onde a gente começa a adoecer. Então, no nosso trabalho, naquilo que eu faço que eu não gosto, ou naquele lugar que eu tô indo que eu não gosto, que todo dia eu tô tendo picos de estresse, cedo ou tarde, o seu corpo vai dar sinais. Sabe? Cedo ou tarde, começa a aparecer uns piripaque por aí. Então, começa a observar. Começa a observar o teu corpo. Começa a observar se você já não tá tendo aquela saúde que você deveria, disposição que você deveria. Talvez já é o teu corpo dando sinais que você não está num ambiente que te faz feliz, que te deixa bem, tá? Então, trazendo isso aqui a níveis assim, como que isso funciona no nosso corpo também, no nosso organismo. E outra coisa que a gente precisa entender, aí a gente precisa sair muito do julgamento também,
Porque se tem essa inquietação, se tá tendo esse incômodo, se você fica só esperando a sexta-feira, fica só esperando as férias para ser feliz, né? Tem uma inquietação aí. E as pessoas que incomodam ou a situação que te incomoda, entenda que pode ser, dentro da constelação, a gente sempre fala, tem uma frase que é assim, todos estão a serviço. E que significa que, às vezes, aquele chefe chato, ou aquele colega que não larga do teu pé, que fica te incomodando, tá te humilhando, ou seja lá, aquilo que não tá vendendo, talvez você tá lá, sei lá, você tá trabalhando com vendas e você tem metas e aquilo não vende e aquilo não é congruente com o que você gostaria de vender. Talvez você tá vendendo algo que você fala, mas isso aqui não é legal, né? Não deveria estar vendendo. Ou sei lá, tem alguma coisa interna aí que te incomoda. Mas aquilo que tá lá, aquelas pessoas ou aquela situação que tá acontecendo, que tá te incomodando, está a seu serviço. Porque se aquilo não te incomodasse, talvez você não acionaria você não ligaria o sinal, você não ficaria atenta. Opa, peraí, tem alguma coisa que me incomoda e eu posso mudar isso. Porque você pode mudar isso. Então começa a observar. Ah, Helena, eu já trabalho com o que eu gosto, eu trabalho por conta, mas não tá fluindo. É outro caso. Depois a gente vai fazer perguntas também, vou trazer mais no finalzinho aqui. Tá, encontrei o que eu amo fazer, mas isso não tá fluindo. Então a gente vai para outro tipo de perguntas, tá? Aqui a gente vai trabalhar as duas vertentes. Mas primeiro eu quero falar com quem não está fazendo o que ama fazer. Como que você vai identificar isso? E quais perguntas você vai fazer? E a coragem para tomar a decisão muitas vezes. Então, assim, ó, como que aconteceu comigo? Eu era, quem já me acompanha sabe, né? Eu era funcionária pública e eu tinha um bom salário, mas eu já estava incomodada com o meu cargo, já fazia um tempo. Eu já estava incomodada com o meu cargo e na minha ideia, eu já estava, olha só, na minha ideia, eu ia fazer outro concurso, mesmo que eu ganhasse a metade, porque não é o dinheiro, tá? A questão de prosperidade, essas coisas assim, nunca é sobre o dinheiro, porque você pode estar ganhando muito dinheiro, talvez, mas estar num lugar que você não gosta, lá na frente a conta não vai fechar, né? Vem a doença, ou sei lá, a conta vem, porque o dinheiro segue a alegria, tá? Eu não tinha as ferramentas do Axis, eu não conhecia a Axis, mas eu já sabia que lá onde eu estava, eu não queria mais ficar. E dentro disso, tá, o que eu vou fazer? Eu não sabia. Eu pensava, vou fazer um concurso que eu ganhe menos, mas eu quero um cargo de 6 horas de corridas. Era o que eu tinha na minha mente na época, né? Eu quero um concurso de 6 horas corridas. Pra quê? Pra que eu tenha tempo de fazer outra coisa no meu dia. E na época eu vendia Mary Kay, eu vendia lingerie, que eram coisas ali para complementar a minha renda. E eu sempre fui muito boa vendedora. Também trabalhei, na época, eu trabalhava numa escola de cursos técnicos, assim, e eu dava aula para administrativa, auxiliar administrativa, essas coisas assim. Então eu tinha uma coisa também que eu gostava muito de ensinar. Então eu queria juntar isso, eu queria menos horas presa dentro de uma sala e queria mais horas para fazer outras coisas. Isso eu tinha na minha cabeça, tá? Isso foi na época em 2016, 2017. Um pouco antes disso, vamos lá, um pouco antes disso, a minha mãe faleceu. Ela teve depressão, ela teve esquizofrenia, ela teve demência, ela teve Alzheimer, ela tentou suicídio. Então, em 2014, a minha mãe morreu com tudo isso, sabe? Ela teve uma situação que se agravou e nós não conseguimos, dentro do convencional, trazer nada ali que pudesse melhorar a situação dela e ela querer viver. E nessa época eu não conhecia a Axis, tá? 2014 eu não conhecia nada dessas ferramentas. Vamos lá, eu quero chegar onde às vezes o universo, Deus, né, coloca barreiras e desafios na nossa vida, porque são situações que vão fazer a gente crescer e a gente só vai entender lá na frente. Às vezes o desafio, a casa caindo, sabe, o relacionamento que desanda, que não deu mais certo, talvez eu só vou entender lá na frente. E o nosso propósito, aquilo que você ama fazer, geralmente tá
vinculado aos teus desafios, às coisas que você as portas que se fecharam, né? Ao caos que aconteceu na sua vida. Tá, isso aconteceu em 2014, 2016, 2017 conheci Barras de Axis. Aí o que aconteceu? Então eu já tava nessa coisa de querer sair, né, da prefeitura, mas eu achava que eu ia fazer isso. Só que eu tava começando a conhecer constelação, reiki e tal. E alguém me falou de Barras de Axis. Quando eu fui fazer o curso de Barras de Axis, não que Barras de Axis, gente, eu quero deixar bem claro aqui, não é que Barras de Axis é o curso que você tem que fazer. Eu tô falando como que foi pra mim. Apesar de que ele é excelente para qualquer pessoa, para qualquer área, mesmo que você não queira trabalhar com isso. Porque Barras de Axis vai trabalhar nos teus bloqueios. Muito bem, fui lá fazer o curso de Barras de Axis sem nenhuma pretensão, sem nenhuma expectativa, até porque eu não sabia o que eu ia aprender lá, né? Sem dinheiro. Eu lembro que eu arrumei esse dinheiro, eu paguei sem ter o dinheiro, assim, né? Paguei parcelado ali, mas sem ter necessariamente o dinheiro na minha conta. Na verdade, naquela época eu vivia endividada. Mesmo recebendo muito bem, eu vivia pegando consignado, eu vivia pagando o mínimo do cartão, eu vivia em roda nas minhas contas, né? Então, o fato de ter me endividado para fazer o curso de barras não foi necessariamente me endividado, mas não tinha o dinheiro para fazer isso. Quando eu fiz o meu curso de Barras de Axis, naquele dia, no mesmo dia, eu lembro como se fosse hoje, eu saí de lá e fui para casa da Vivi, que é a minha comadre, porque nós começamos juntas a dar o curso de Barras de Axis. E falei, Vivi, vamos dar esse curso, é isso que eu quero. Isso, eu fiquei encantada. Falei, é isso que eu quero trabalhar. E ela topou, e desde então eu fiz o caminho, fiz o processo, me tornei facilitadora e comecei a ensinar. Tá, muito bem. Aí não termina aqui, fez o curso de base, começou a ensinar e foi tudo um mar de rosas. Não. Naquela época, meu marido recebeu uma proposta para vir para Florianópolis. E ele veio, sem garantia nenhuma, sem salário fixo, sem nada, só na comissão. E eu, no final do ano, depois que eu fiz o curso de barras, logo depois, eu vim também. Sem nada, sem nenhuma garantia, sem nenhum salário fixo, sem nada, só com o curso de barras. E assim, ele já estava endividado, porque o dinheiro que ele tinha, a reserva que ele tinha do acerto, já tinha ido tudo, né? Em aluguel, em se manter aqui, a coisa não estava fluindo. E eu cheguei, então, no meio dessa bagunça toda, com o meu curso de barras, que eu comecei a ensinar, eu comecei a divulgar, e no começo não foi aquele mar de rosas. Não foi aquele monte de gente vindo pro curso e, nossa, agora vai. Mas eu já sabia que era o que eu queria fazer. E eu já contei pra vocês aqui. Eu cheguei a passar o meu cartão na minha maquininha para fazer o dinheiro para pagar a fatura do cartão. Eu fazia esses cambalachos assim porque eu tinha que arrumar dinheiro de algum lugar. E não tava vindo os alunos no começo. Então, quando eu falo assim, às vezes, tem uma pergunta do Axis que eu quero que vocês anotem. Anotem aí. Toda vez que você ficar com medo, toda vez que você duvidar que você é capaz, toda vez que você duvidar que é possível, tem uma pergunta que ela é assim, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Sabe? Se eu tomar uma decisão hoje, agora, de fazer algo diferente, e vem aquele medo, pergunta, o que de pior pode acontecer? Porque daí você vai ver que você é muito mais capaz, muitas vezes, do que você imagina. E que enquanto você tem uma cabeça que pensa, né, a mente, a tua cabeça funcionando, você ainda tá, tem uma cabeça que funciona, não tá louca. Você ainda tem seus braços, você ainda pode se movimentar, você tem tudo aí, você ainda respira, você tem todas as possibilidades. Mesmo que uma delas seja, não deu certo, vou começar do zero, vou voltar para trás e começo de novo. Entende? Que ainda assim é uma possibilidade. Porque a gente fica achando que é fracasso, que sou fracassado. Gente, a maioria das pessoas que explodiu, que realmente hoje tá bombando, fracassou. Ninguém começa e já, dá certo. É muito raro. É muito raro. Você tem que começar, construir, fazer, ir aos poucos, errar, acertar. Porque no erro a gente aprende, não tem errado. Então,
que aconteceu? No começo, eu só sabia o que eu queria. Eu amava, né? Eu sabia que era isso que eu queria fazer. Tava dando dinheiro? Não, não tava. Eu tava me quebrando, mas eu pensei, vou ver até onde esse negócio vai dar. Até onde esse negócio vai dar. E aí, o que aconteceu? Eu não parei, claro, isso foi pra mim, gente. Vocês vão ver o que é pra vocês. Naquela época, eu falo, porque pra mim foi o que aconteceu, eu acabei indo fazer o fundamento também, né? Porque de toda forma era uma classe que eu precisava fazer por causa da minha renovação e blá blá blá. Peguei dinheiro no banco, emprestado, que até então eu não tinha o nome sujo. Até então tava com o nome limpo, então eu tinha crédito. Fui lá no banco, peguei dinheiro emprestado pra fazer o fundamento, tá? E fui lá e fiz o fundamento. Aí, depois disso, a roda começou a girar. E nesse mesmo ano que eu comecei passando meu cartão para pagar a minha fatura, nesse mesmo ano que eu peguei dinheiro no banco para fazer mais um curso que eu, né? Eu fiquei entre as 70 do mundo com mais alunos. Então, chegou um momento, teve uma hora assim que deu uma virada e a coisa começou a andar, tá? Então, isso foi em 2018, que eu fiquei entre as 70 do mundo. 2019 eu fiquei entre as 100 do mundo e a coisa só ia, me tornei CF, comecei a dar curso avançado e vai até a pandemia. Então assim, aí na pandemia parou tudo, veio outra lição, eu sei que eu tive que aprender muita coisa na pandemia. Meu Deus, acho que todo mundo aprendeu muita coisa nessa pandemia, né? E tá tudo certo. Eu hoje, de novo olhando pra trás, hoje eu sei o que aconteceu com a minha mãe e aonde me trouxe. O que aquilo que aconteceu com a minha mãe... Porque aquilo que aconteceu com a minha mãe me trouxe até aqui. Porque se for olhar barras de Axis, vai trabalhar na depressão, na ansiedade. Então, quantas pessoas... Hoje tem quase 600 pessoas no grupo. Fora as pessoas que já saíram. A gente já passou de 1000 alunos, com certeza. E quantos relatos de... Eu não posso falar a palavra cura, porque nós não temos esse domínio, né? Nós só podemos falar a palavra melhora, tá bom? Quantos depoimentos de melhora de depressão, de pessoas que saíram da ansiedade, de pessoas que saíram do pensamento suicida e outras coisas também, com barras de Axis. Então percebe como as coisas se encaixam, o que aconteceu com a minha mãe me trouxe aqui. Então não tem errado. Não tem errado sobre isso. E o que aconteceu lá na época da pandemia também me ensinou muitas coisas. Me ensinou muitas coisas que hoje eu posso trazer aqui pra vocês, tá? Foi onde nasceu a jornada Eu Nasci Rica. Porque, gente, assim, ó, tá tudo aí dentro. Então, voltando. Tá incomodado? O lugar que você tá não é um lugar que realmente te faz feliz? Quer ver uma outra coisa? Ai, os depoimentos. Eu fui transformada com barras de Axis, tomei remédio por 10 anos e hoje não tomo nada. Ah, é lindo, né? Maravilhoso. Depois deixe, ó, quem quiser depois deixar nos comentários a sua história com barras de Axis, quem já fez o curso. A gente sempre ama, né, os depoimentos, porque é como seria mais pessoas saberem o quanto essa ferramenta é maravilhosa. Mas então, será que chegou a hora de virar a página? Será que chegou a hora de fazer algo diferente? Será que chegou a hora de dar um peitaço? Será? Depois a gente vai fazer as perguntas sobre isso. E sabe outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês também? Quer ver quando a pessoa não gosta do que ela faz? Recentemente eu tive uma experiência e falei, não, eu vou ter que trazer isso para as pessoas que estão me ouvindo, porque a pessoa, quando ela não gosta do que ela faz, ela mesma quebra o próprio negócio. Não vai, porque ela não ama, ela não faz com amor, ela não tá indo feliz, disposta e realizada para fazer aquilo. E lembrando que a prosperidade, né, essa coisa nunca é só o dinheiro, é você tá bem. Quando você não troca por nada, porque não é o dinheiro que você tem na conta. Claro que o dinheiro é importante, eu trabalho muitas crenças com o dinheiro, porque a gente não tá colocando o dinheiro de lado aqui. Muito pelo contrário, vamos abraçar ele é muito bem-vindo na nossa vida. Mas não é isso, porque quando eu fico só pelo dinheiro, talvez eu não tô fazendo o que eu amo, aí que a coisa não vai. Então eu fui fazer o meu cabelo recentemente, que eu tinha uma formatura, e olha como a pessoa me tratou. Nunca mais eu volto naquele lugar. Nunca mais. Porque assim, o meu cabelo é fininho, ele enche de nó, sempre foi assim. E eu tenho que cuidar muito pra ele não arrebentar todo, ele tá cheio de ponta. Por quê? Ele tava bonitinho, tinha acabado de cortar as pontas dele. Fui eu lá fazer o meu cabelo no salão. A moça que lavou meu cabelo, ela fazia assim no meu cabelo e eu tava quase chorando.
Eu só falei pra ela, falei assim, ó, né, não esfrega tanto. Porque daí como é que você fala, né? Você não vai conseguir desembaraçar o meu cabelo. Daí tá, daí ela parou um pouco. Daí depois veio a dona, então, né, pra fazer o tal do penteado. Gente, sem mentira, aquela escova com aquelas bolinhas na ponta e arrebentando meu cabelo, assim, ó. Eu só vi aqueles pedaços de cabelo voando, sabe? Nunca mais eu volto num lugar desse. Tava com pressa, tava atrasada, ela tava atrasada, inclusive, porque uma cliente atrasou, enfim. Mas assim, ó, agora pergunta, essa pessoa ama o que ela faz? Não ama. Ela tá ali por alguma coisa, segurando ainda alguns clientes, talvez, mas ela não ama o que ela faz. Não do jeito que ela me tratou, não do jeito que ela fez comigo com o meu cabelo. É o meu xodó, né? Eu cuido tanto pra não arrebentar, a pessoa vai lá e arrebenta em um dia. Então, gente, olha só os exemplos, assim. Olhem pra vocês. Você ama o que você tá fazendo? Você faz com carinho? E ainda, não, eu amo o que eu faço. Então, como eu posso colocar mais pitadas? Como eu posso sobrecriar ainda mais para que isso se torne exponencial na minha vida e me traga muitos clientes? Então, se você já tá fazendo o que ama, você vai buscar acrescentar ingredientes ali, ó, faça perguntas no que mais você pode acrescentar para que isso te traga ainda mais clientes. Pode olhar, gente, quando a pessoa ama o que ela faz, uma massagista ou barras de axis, né? Eu tenho uma pessoa que eu troco, ela tá assistindo aqui. Quando ela faz barras de axis, ela faz primeiro um cafuné. Gente, eu amo o cafuné. Então, assim, ela tá agora começando a ter clientes, as pessoas estão vindo. Então, assim, olha só, um cafuné a mais ali, uma massagem no rosto a mais que ela tá fazendo diferencial. Então, qual que é o diferencial que você pode trazer pro seu negócio, para aquilo que você ama fazer, que encante os seus clientes, que sobrecria a tua realidade financeira, que sobrecria a tua realidade com clientes. Qual é o detalhe, né? Então, voltando. Vamos para as perguntas, depois vocês me contem aqui. Vamos para as perguntas. Você tá nessa inquietação? Você tá nesse lugar que você sente que não é mais o teu lugar? E você tá talvez sem a coragem da mudança? Quais perguntas eu posso fazer para ter clareza sobre isso? Para parar de justificar? Aqui, ó, eu até peguei no livro do Gary, no livro do Axis, tá? Riquezas certas para você, eu separei um processo. Deixa eu passar aqui para vocês. E ele fala que você pode repetir esse processo, depois eu vou deixar escrito aqui para vocês. 30 vezes ao dia por 30 dias ou 100 mil dias. É fazer muito, tá? Porque esse processo aqui vai contribuir para liberar o que tá bloqueando a clareza do próximo passo, sabe? A energia, a percepção, a escolha. Então, o processo é assim. Que energia, espaço e consciência generativa eu posso ser que me permitiria perceber, saber, ser e receber a contribuição infinita que sou de verdade? Olha só, ele tá trazendo à tona qual é a sua contribuição nesse mundo? Qual é de verdade? Porque tudo é contribuição, mas qual é a peça do quebra-cabeça que só você pode encaixar? O que é que só você pode fazer? Só você do seu jeito. Quando começar a fazer essa pergunta, começará a ver que você tem uma energia que pode contribuir para as coisas de uma maneira diferente do que pensou. E para as perguntas que eu quero trazer aqui para vocês, perguntas. Se eu não tivesse medo de perder nada, o que eu escolheria? Presta atenção. Se eu não tivesse medo de perder nada, o que eu escolheria? Deixa a energia vir, tá? Deixa o universo mostrar. De verdade, assim, se não fosse o dinheiro, se não fosse as desculpas, se não fosse as justificativas, o que você escolheria? O que você estaria fazendo todos os dias? Como seria a sua vida? Já fez isso no papel? Já escreveu? Acho que na live passada eu falei sobre isso. Eu vou escrever, vou falar até vocês fazerem. Escreve no papel. Como você gostaria que fosse a sua vida?
Coloca, escreve. Então tá, e se eu não tivesse medo de perder nada, o que eu escolheria? O que mais está disponível para mim que eu sequer considerei? Universo, me mostra. O que mais está disponível para mim que eu sequer considerei? Universo, me mostra. E vai assim, sabe? Segue a energia, sabe? Às vezes você vai receber um convite, às vezes vai surgir para você onde você menos espera, às vezes ajudando uma pessoa do nada, às vezes é conversando com uma pessoa no ponto de ônibus, sabe? Gente, ontem, deixa eu contar mais uma pra vocês, porque assim, é surreal como o universo, ele vai encaixando as coisas na sua vida quando você faz perguntas. Ontem eu tive uma lição, assim, ó, mas uma aula de verdade, me trouxe muitos insights. O Uber que me trouxe, que me deu carona, né, que eu chamei ontem. Por quê? Ele ouviu eu fazendo um áudio, eu fiz um áudio para uma aluna minha, ele ouviu e daí ele perguntou, você trabalha com cursos online e tal, né? Daí eu falei sim, porque ele ouviu falar a plataforma QIFI. E daí ele começou a fazer perguntas e tal e começamos a conversar. Em resumo, esse motorista de Uber já foi milionário, tá? Contou toda a história dele, todas as coisas que ele já empreendeu, tudo que deu certo, tudo que deu errado. E ele levou golpes, né? Ele entrou em situações assim, onde ele perdeu dinheiro para processos de funcionário, como é que chama? Aí tem um nome. Ação trabalhista. Ação trabalhista, e entrou uma série de coisas ali, ele foi contando. E hoje ele vive... não vive de favor porque quem paga o aluguel pra ele é a sogra, o carro é da sogra, o carro que ele dirige, ele tá de Uber, só que assim, ó, ele tá, né, fazendo, quem pagou a escola dos filhos, e ele chegou a ser milionário, ele contou os carros que ele teve, ele contou a mansão que ele contou, né, onde ele morou, 3 empregadas, e hoje tá de motorista de Uber. Mas agora, o que eu tenho pra perguntar pra vocês? Essa pessoa... O que vocês acreditam? Ela vai ficar muito tempo como motorista de Uber? Não vai. Não vai demorar muito. Ela já sabe dar a volta nisso, tem coragem. Já perdeu tudo. E se eu não tivesse medo de perder nada, o que eu escolheria? Olha só, não tem errado. É só continuar. E não é o acaso que esse motorista de Uber chegou pra mim. Porque, detalhe, tinha vindo outro, eu cancelei porque ia demorar 6 minutos. Falei, não, 6 minutos eu não quero esperar, vou chamar outro. Chamei outro, ia demorar 6 minutos também. Falei, quer saber? Vai esse mesmo. E foi o tal do motorista que me deu uma aula de superação, sabe? Então, gente, olha, não tem essa coisa de medo de perder. Você tem, enquanto você estiver respirando... Você tem todas as possibilidades de fazer algo novo, de criar algo novo, de encontrar o seu caminho. Não tem. Tá vendo como não tem? Você não é sozinho. E tem um monte de possibilidades. E você tem tudo dentro de você. Então, o que mais é necessário? O que é necessário para que eu veja o próximo passo? Universo, como eu posso ter mais clareza do próximo passo? E, gente, de novo, eu vou repetir a pergunta do medo. Se eu não tivesse medo de perder, né, nada, o que eu escolheria? Que escolha, que energia, espaço, consciência e escolha posso ser para perder o medo e confiar no fluxo? Que energia, espaço, consciência e escolha eu posso ser para perder o medo e confiar no fluxo? E o que essa inquietação quer me mostrar? Universo, eu posso ter mais clareza? Universo, me mostre o caminho. Quantas perguntas você pode fazer para ter mais clareza? Só que assim, ó, não adianta só ter clareza. Não adianta só confiar. Tem que seguir o fluxo, tem que dar um peitaço. Às vezes tem que dar um peitaço. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Não tem cenário, entende? Tudo você consegue sair. Muito bem. Então, essas são as perguntas para inquietação. E para quem já tá naquilo que ama fazer, que perguntas eu posso fazer para que isso expanda? Então, eu trouxe 2 perguntas aqui.
Que escolhas eu posso fazer hoje que irão expandir o que eu amo fazer em uma escala inimaginável? Que escolhas eu posso fazer hoje que irão expandir o que eu amo fazer em uma escala inimaginável? E o que eu posso fazer diferente hoje que criará mais na minha vida do que eu sequer considerei? E outra pergunta, gente, assim, ó, vamos lá. A gente tem um mandamento do Axis, lá no nos mandamentos do Axis tem 10 mandamentos. E um deles é não comparação, tá? Então, para de se comparar. Para de se comparar porque fulano tem tantos clientes, porque ciclano tem aquele carro, porque fulano tem aquela casa. Gente, para de olhar e não interessa se, não, mas aquilo lá é fachada, igual tá devendo aquela casa, tá devendo aquele carro, aqueles clientes não são clientes, não interessa. A gente nem sabe do que o outro tá fazendo. Então para de se comparar, para de achar que tem alguma coisa errada com você e comece a perguntar: como eu posso me sobrecriar a cada dia? Como eu posso me sobrecriar a cada dia? Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Gente, quando eu comecei as lives, assim, ó, eu percebo a minha melhora. Às vezes eu olho uma live minha e falo, nossa senhora, tinha que esconder isso aqui, mas tá lá, é o meu começo. Tudo começa, é igual andar de bicicleta, né? No começo você cai, no começo você vai ralar o joelho, no começo não vai ser essa, né? Já não sai andando, caminhar, qualquer coisa que você, quando começou, não foi perfeito. Se esperar o perfeito, a gente nunca faz. Se esperar pelo perfeito, a gente não sai do lugar. Mas dentro de cada dia você pode melhorar um pouco. Então, como eu posso me sobrecriar a cada dia? Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? São essas as perguntas que você vai fazer. Tá bom? Então, meus amores, depois vocês comentem aqui como que tá a vida de vocês, o que vocês quiserem comentar. Como que foi barra de Axis para a vida de vocês? Ajudou? Liberou? Cresceu? Expandiu? Lembrando que barra de Axis não importa, não é pra, né? Você não vai fazer o curso porque você quer atender. Não necessariamente. Você faça isso pela sua vida, para trabalhar com os teus bloqueios, com os teus medos, com os teus traumas, a sua família, sabe? Faça por você. Mas coloca aqui nos comentários, quem quiser comentar sobre o curso, quem comentar sobre as mudanças, quem quer comentar sobre... eu tô nesse momento, tá na hora de mudar e eu não sabia o que fazer, agora essas perguntas vão me ajudar. Faça as perguntas. E outra coisa que eu quero que você coloque no papel. Escreva 3 coisas que você ama fazer, que você faz com muita facilidade, que você faria de graça, que você faria sem cobrar, seja lá o que for, de tanto que você gosta de fazer, você faria sem cobrar. Isso é só para você ter clareza das possibilidades. Pode ser 3 ou mais, tá? Então, o que você ama fazer, coisas que você faz com muita facilidade. Gente, às vezes, meu Deus, é tão simples. Às vezes você é boa em matemática e você pode ensinar outras pessoas. Tem gente ensinando tudo, tem gente ensinando a fazer crochê, conta de matemática, planilha para controlar contas, ensinando a cuidar de nenê. Quantas mães de primeira viagem precisam de alguém que ensine elas como que vai fazer quando seu neném nascer? Enfim, tem tanta coisa que você faz e faz com facilidade. Já é você sendo você, são suas habilidades. Então coloca ali no papel pelo menos 3 coisas ou coloca aqui nos comentários. Mas escreve para você ter clareza e peça pro universo. Universo, me mostra. Esse é o caminho, me dê as pistas, me dê os sinais, me mostra o caminho, o que mais é possível. Com tudo isso que eu já sei, com tudo isso que eu já sou. Seja você e mude o mundo. Meus amores, gratidão pela presença de vocês. Compartilha essa live com quem tá lá com dor de barriga, não gosta mais do que tá fazendo, ou já está fazendo o que gosta, mas tá empacado. Então eu acho que eu trouxe muitos insights aqui. Altos e baixos fazem parte, nos fortalecem. O medo só trava. Então, se você não tivesse medo de perder nada, o que você escolheria? Coloca isso tudo para pensar, coloca isso tudo para movimentar, toda essa energia, né? Para pensar não, para movimentar a energia. Faça essas perguntas e deixa o universo te mostrar. Eu vou finalizando essa live aqui com muita gratidão pela presença de vocês. E semana que vem a gente continua com mais um tema na quarta-feira, porque agosto vai ser o mês da virada na nossa vida. Gente, grande beijo.